E aí, gente, atenção, isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a anatomia do cérebro de tartarugas de uma forma bem simples e compacta, né? A gente tá fazendo uma série de vídeos sobre a estrutura mais ou menos do cérebro de diversos animais, que eu creio que isso é extremamente importante pra gente entender também do ser humano também. Uma coisa que Galen, por exemplo, fazia, que foi talvez o primeiro neurocientista. Então, testar com porcos, com primatas, com diversos tipos de animais, leões, de tentar entender como a estrutura deles funcionava, né? Não seu comportamento. Mas enfim. Então, no geral, tem diversos tipos de tartarugas. A gente não vai focar nas espécies em si, mas na estrutura cerebral de algumas delas apenas. Talvez esteja escrito errado essa colina ali, mas basicamente esse paper aqui de 93 ele fala sobre uma questão importante na memória e no movimento espacial de tartarugas, né? De você se mover entre lugares, né? A acetilcolina no ser humano, por exemplo, ela é muito importante para junções musculares, né? Contração de músculos e tal. A acetilcolina é bem importante para é um neurotransmissor extremamente importante para essas funções, além de outras. Nesse caso, para a questão da memória espacial de tartarugas, né? Eles vão falar sobre como eles fizeram dois experimentos de navegação num labirinto, tipo de um rato entrando pelo labirinto e tem que sair, achar comida. Só que nesse caso para tartarugas, eles viram que lesões em partes do prosencéfalo basal, que é o basal forebrain, as lesões nessa área, que seriam bem extremamente importantes para acetilcolina para a produção de acetilcolina nessa região do cérebro da tartaruga, fazia que as tartarugas com lesões tivessem problemas para encontrar um caminho dentro de um labirinto. Então, no geral, esse foi o resultado deles, né? Embora entender também outras partes que poderiam fazer o mesmo tipo de resultado, né? Da tartaruga não conseguir se mover direito, não guardar memória espacial direito, também seria importante. Mas especificamente eles viram que essa área, especificamente o prosencéfalo basal, relacionada à produção de acetilcolina, causava essa falha aí, né? Na movimentação e memória para tentar achar comida no labirinto dessas tartarugas, né? Que, trazendo para a vida real, né? Poderia ser relacionado, por exemplo, a uma tartaruga tentar achar comida ou alimentos no seu habitat. Então, talvez se elas tivessem essa mesma lesão no habitat delas, talvez elas teriam dificuldade para sobreviver também. Então, essa estrutura biomolecular da química, na verdade, né? Da acetilcolina, e basicamente ela é extremamente importante para questões musculares no ser humano também. Aqui alguns papers relacionados a tentar explicar anatomicamente, nesse caso, a Dermochelis corycea, que é um tipo de tartaruga. É um cérebro de réptil mesmo, né? Tem aqui o cerebellum, que fica conectado aqui ao hemisfério cerebral em si. Então, dá pra ver que é como se fosse um mini cérebro aqui, né? Literalmente. Que é o significado de cerebelo, mas nesse caso da tartaruga fica bem assim, claro. E ela fica conectada ali, né? Nessa parte. Dá pra ver que é bem pequeno aqui. E aqui a imagem que eles fizeram, eu sei que é bem feio aqui. Você tem um tecido adiposo aqui ao redor, a traqueia, o esôfago, e aqui a parte computadorizada, né? Aqui mais imagens, aqui relacionado a alguns músculos, relacionado a paladar, olhos, boca. Então aqui no caso é só a estrutura não do cérebro, mas da cabeça e da tartaruga, né? Esse era o objetivo deles, né? Entender a anatomia da cabeça da tartaruga, não só o cérebro. Esse daqui é relacionado à organização de neurotransmissores e conexões no córtex da tartaruga, né? Como
organização neural delas funciona. Até porque tem essa associação que a gente viu no vídeo anterior, de que o cérebro dos répteis parecem no contexto da teoria da evolução, que eu não acredito no caso, mas no contexto da teoria da evolução, essa questão do cérebro de répteis, nessa teoria parece ter se evoluído para dos mamíferos, né? Porque tem muitas similaridades entre entre o cérebro de mamíferos e de répteis, né? Que no caso o dos répteis seria um precursor para o cérebro dos mamíferos, embora eu não acredite nisso, né? Não acredito nessa teoria, mas esse paper quer dizer isso, na verdade. Ele quer mostrar o porquê disso. Então aqui mostra um pouco da organização de partes do cérebro da tartaruga, assim como no cérebro que a gente viu no caso de crocodilos, a gente tem partes aqui similares. Aqui no caso striatum, a gente também tem o hippocampus, a gente tem no caso principalmente a acetilcolina relacionada a movimento espacial. Não é que nem no caso dos crocodilos, que tem que a serotonina é importante no geral para algumas questões biológicas do organismo. Áreas tamolocórticas relacionadas à visão, então que nesse caso vão ser áreas que vão ser importantes no pathway, no caminho que o sistema usa para a tartaruga ver as coisas e processar essa informação visual, para entender, por exemplo, no labirinto onde ele tem que achar comida, enfim, e navegar no ambiente dela. E eles vão falar sobre como tem muitas similaridades do córtex de tartarugas com primatas, que é de novo o ponto do artigo. Eles querem dizer que o cérebro de répteis evoluiu pro de mamíferos. Aqui também é uma tabela extremamente importante, que mostra os tipos de neurônios em tartarugas e mamíferos e as relações. Por exemplo, essas daqui, como por exemplo glutamate, que produz o GABA na prática, é extremamente importante para no ser humano, principalmente porque é o neurotransmissor mais importante aí, porque o glutamate reagindo com o GAD cria o GABA em questões químicas, né? E o GABA é um neuroinibidor muito importante, que até é importante na parte de deixar você inconsciente, né? Quando alguém te administra prosofol em você, ou algum neuroinibidor, esses neuroinibidores para fazer você ficar sedado para uma cirurgia ou algo do tipo, normalmente é o GABA, que age nas regiões tamolocórticas do cérebro, especificamente o tálamos em si, não só hipocampos, mas ou hipotálamos, mas realmente o tálamos em si. Nesse caso, em vários organismos, o GABA, em vários seres vivos, o GABA é muito presente e também funciona como o principal inibidor, né? Se você usa ele eficientemente, você pode fazer a pessoa ficar sedada. Né? Então, a gente tem aqui, acho que esses principais, né? Tem aqui também neurônios piramidais, né? Que é uma estrutura, um tipo de neurônio, uma estrutura, nesse caso antagônica a essa, né? E radiais, eu não coloquei fotos aqui, mas talvez a gente veja em outro vídeo, mas basicamente eles fazem também essa relação de quais estão presentes tanto na tartaruga quanto em mamíferos ou lagartos, né? Então, associação, né, dessas questões. Aqui, a coisa mais importante para pesquisa de sistemas neurais em tartarugas, que é a morte neural isquêmica, que está nesse artigo aqui da Nature, relacionado a mostrando como funciona a morte neural isquêmica em ratos. Que essa morte neural isquêmica seria relacionada a excitoses, né? E que basicamente faz a célula morrer, se autodestruir, né? Apoptose, acho que em português. E isso danifica o cérebro, né? Tem
tem questões relacionadas a isso que podem fazer o cérebro ficando danificado, né? E o objetivo desse artigo é mostrar que tem um, uma questão química intrínseca desse tipo, com esse composto aqui, esse X3CR1, relacionados a isso, né? Nesse caso eles fizeram em ratos, né? Então eles estavam tentando mostrar que a causa da morte neural isquêmica, que produz vários tipos de patologias, doenças relacionadas ao cérebro. E no outro artigo que eu mostrei anteriormente, no anterior, eles falam sobre como o sistema neural das tartarugas ele é bem mais resistente à morte neural isquêmica. E nesse caso está um exemplo de morte neural isquêmica em que essa proteína aqui, a CX3CR1, causa, né, a apoptose, né, a morte da célula, no caso, né, danificando aí o tecido, no caso no cérebro, né. Também aqui a relação do glutamate aqui, que é o que cria o GABA, um aumento de cálcio também, e o que o artigo está argumentando, né, talvez eles fizeram isso em ratos, né, isso não significa que todos os organismos são assim, mas eles estão mostrando que essa proteína é uma das causas de morte neural isquêmica. Então qual que é a questão aqui? Que o artigo anterior mostra, eles, principalmente na conclusão, falam sobre como estudar o cérebro de tartarugas talvez nos faça entender como criar, tipo, fazer com que seres humanos fossem mais resistentes à morte neural isquêmica, né? A células no cérebro morrendo e causando doenças aí, de repente danos aí em áreas do cérebro que talvez dificultem a fala da pessoa, como a fasia, com lesões na área de Broca ou de Wernicke, ou lesões na basal ganglia, causando dificuldade de movimentação, como lesões no striatum ou partes relacionadas. Então é extremamente importante, né? No geral, a pesquisa relacionada ao cérebro de tartarugas, não só a anatomia, mas a parte neuroquímica, talvez nos ajude a entender mais como lidar com essas doenças, né? Talvez. Essa foi só uma menção daquele artigo sobre isso, né? Então, no geral, entender como o cérebro de outros organismos funcionam talvez nos faça entender melhor do nosso, e ver como esses organismos lidam com problemas que o nosso também lida, também de tentar entender melhor como doenças neurológicas funcionam. Então era isso, até o próximo vídeo.